É... Então vamos lá. Iniciando pelo primeiro tempo com a formação que o Rafael Paiva escolheu. Ele preferiu um 3-4-3, defendendo muitas vezes no 5-4-1, com o David fechando essa linha e o Ryan também, e os laterais voltando para a linha de 5, junto com a linha de 3 zagueiros. Já começo a minha live aqui destacando a belíssima partida que o trio de zaga fez, principalmente o Maicon, nas rebatidas, por cima, por baixo, conseguindo ser praticamente implacável. Eu acho que o único lance que o Maicon não teve naquele momento ali de destaque, digamos assim, foi o momento que o Marinho deu uma caneta nele e saiu ali com a possibilidade de finalizar. Tirando esse lance, eu acho que o Vasco, o Maicon, na verdade, fez uma partida muito boa, praticamente impecável. Eu também tenho que destacar a partida que o Léo fez nas coberturas, depois do jogo horroroso que ele tinha feito no último sábado contra o Criciúma. O Léo conseguiu ser importante nas coberturas, conseguiu ser um cara também muito importante nessa consistência defensiva. O Rojas cumpriu o seu papel. Isso já é algo a se comemorar por tudo que o Rojas vem apresentando com a camisa do Vasco da Gama. Os laterais, o Paulo Henrique e o Lucas Piton. O Paulo Henrique oscilou muito na partida, entre boas jogadas e jogadas nem tão boas assim, deixando alguns espaços também nas costas dele. E no segundo tempo ele se segurou mais para justamente o Vasco não perder. O Lucas Piton, eu vi que fez uma partida em que talvez o cansaço dele estivesse cristalino ali. Por quê? Porque o Lucas Piton é um dos laterais que mais atua do Vasco da Gama. Se não, é o jogador que mais atua, talvez ao lado do Léo Jardim, talvez ao lado do próprio Léo. É um cara que atua bastante. Tanto que o Vitor Luiz, que eu me lembro, não fez sua estreia ainda dentro do campeonato brasileiro, e muito menos na Copa do Brasil e nem no Carioca. Então o Lucas Piton, ele vem de uma sequência grande de jogos, de muito desgaste, inclusive de bons jogos defensivos. Então hoje ele errou bastante, hoje ele não conseguiu ter a profundidade necessária que a gente sempre vê de um excelente lateral que o Vasco tem, mas ao mesmo tempo também não conseguiu, não comprometeu na parte defensiva. Qual foi o grande problema do Vasco no primeiro tempo? E aí eu usei esse termo e eu vou repetir esse termo. O Vasco foi amassado pelo Fortaleza no primeiro tempo. Eu não tenho dúvida disso. O Vasco não conseguia ganhar a segunda bola. O Fortaleza povoava o campo de ataque do Vasco com tranquilidade. O Hugo e também o Matheus Carvalho não conseguiram dar esse combate, formar essa segunda linha na frente da defesa para poder justamente diminuir os espaços do Fortaleza. Muito pelo contrário, o Hugo e o próprio Cocão, eles estavam mais próximos da linha de 3, e o que acontecia? Toda hora o Pochettino, toda hora o Zé Wellison, toda hora o Machuca ou até mesmo o Pikachu conseguiam achar esse espaço no Lucero, ou um dos pontas ia fazer esse papel entre os zagueiros e conseguia achar essa bola também. Então o Fortaleza não só construiu pelas pontas, mas também construiu pelo meio. E teve diversas e diversas oportunidades. Uma, o Léo Jardim salvou com o Iago Pikachu na cara, e a outra, o chute do Pochettino na trave, que mais uma vez vou falar aqui, foi muita sorte do Vasco da Gama dessa bola não ter entrado. E o Vasco praticamente não jogou no primeiro tempo. Foi um meio-campo muito vulnerável, justamente porque o Fortaleza tinha superioridade numérica naquele setor e toda hora conseguia encontrar um espaço. Quando eu falo sobre segunda bola, isso significa principalmente que o Vasco não estava conseguindo segurar essa bola no ataque. Quando o Vasco não segurava essa bola no ataque, o que acontecia? Toda hora, pressão, pressão, volume de jogo, e o Fortaleza vinha, e a defesa ficando cansada. Em algum momento, o Fortaleza vai conseguir achar uma falha defensiva no Vasco, porque essa bola não para na frente. Não tem tempo de respiro. Então, obviamente, o volume de jogo, o massacre do Fortaleza nesse primeiro tempo, ele aconteceu. Ele aconteceu e os números mostram isso claramente. Não só assistindo o jogo, mas os números são claros. Eu vou botar na tela aí pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Posse de bola no primeiro tempo, 63% do Fortaleza, foram 10 finalizações, 4 no gol, 5 finalizações para fora e 1 chute bloqueado. O Vasco até conseguiu finalizar algumas bolas aleatórias de fora da área, mas apenas uma no gol. E foi a única, inclusive, que o Vasco fez no jogo inteiro. Mas no momento aqui, dos detalhes aqui do momento de ataque, você vê o volume de jogo do Fortaleza.
Por mais que o Vasco tenha dado algumas escapadas e o segundo tempo tenha sido até mais equilibrado, olha a diferença do volume de jogo do Fortaleza, olha a diferença da periculosidade que o Fortaleza chegou no primeiro tempo pro segundo tempo. Justamente porque aqui o jogo foi ruim. No segundo tempo o jogo foi equilibrado. E equilibrado no sentido que as duas equipes cansaram. E aí eu vou passar para análise do segundo tempo, porque de fato o Fortaleza no primeiro tempo fez um jogo muito melhor do que o do Vasco da Gama. Por quê? Retornando, a única válvula de escape que o Vasco estava tendo no primeiro tempo era o David. Inclusive, eu tenho que elogiar aqui a boa partida que ele fez. Lúcido, conseguindo proteger as jogadas, brigando, voltando para recompor muito bem. O David fez um bom primeiro tempo e até o momento que ele esteve em campo, ele também jogou bem. No primeiro tempo, o Verratti não conseguiu não só fazer a pressão para poder diminuir um pouco esse espaço do Fortaleza, mas também com bola. Ele não ganhou nem no alto e nem sendo a referência no chão. Ele não conseguiu fazer o pivô nenhuma vez. O Ryan, em alguns momentos, ele até deu umas escapadas, mas o Ryan é um jogador cru. O Ryan é um jogador que não está pronto. O Ryan é um jogador que ainda tem 17 anos. E a gente sempre vai levar isso em consideração para fazer qualquer tipo de análise relacionada ao Ryan. As características do Ryan com 17 anos, elas são favoráveis quando você joga na base. Quando você joga na base, com a força física que ele tem, com a altura, com a qualidade que ele tem, ele vai sobressair. Mas base é base, profissional é profissional. Não se compara essas duas etapas da sua vida. Não se compara. Jogar profissionalmente é outra realidade. Agora, eu entendo que ele não fez um bom jogo no primeiro tempo, apesar de ter sido importante ali na válvula de escape. Depois no segundo ele também volta, tem que conseguir fazer o que se esperava dele, e aí o Rossi entra na vaga dele. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva, deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E partindo pro segundo tempo, eu acho que o Rafael Paiva foi muito inteligente, não só por oxigenar o time do Vasco, aproveitando o cansaço do Fortaleza e mexendo primeiro do que o Vojvoda no time, mas também ele foi corajoso. Eu diria que o Paiva foi corajoso. Eu até brinquei lá no Twitter, o Paiva vai pra cima, o Mr. Paiva vai pra cima. Deus nos abençoe. Por que ele foi corajoso? Porque ele colocou dois jogadores em campo, o Galdames e o Sforza, além do Adson e do Rossi, mas principalmente o Galdames e Sforza, que tem características bem diferentes do Hugo, por exemplo. O Galdames entrar na vaga do Hugo, que saiu lesionado, já mostrou que o Vasco voltou para o segundo tempo com um pouco mais de qualidade nesse meio campo para trabalhar. O Hugo é muito mais marcador, o Hugo é muito mais pegador, aquele cara da intensidade no meio campo. O Galdames não, ele segura a bola não queima tanto no pé dele. Ele é um fenômeno? Claro que não. Mas ele qualifica um pouco mais aquele meio campo. E era um setor que o Vasco não estava tendo contra o Fortaleza. Zero. O Fortaleza estava dominando completamente. Completamente. Depois, quando entra o Sforza, mais uma vez, por mais que ele tenha errado alguns passes, tenha feito faltas importantes, inclusive, porque é importante você fazer falta. É importante. Isso é do jogo. Isso é do jogo. Eu gosto de jogadores que fazem falta. No momento certo. E muitas vezes você precisa tomar um cartão aqui, tomar um cartão ali, como o próprio Sforza fez. Para segurar o jogo. Para controlar o ímpeto do adversário.
E ele entrou bem fazendo isso. E ele entrou bem também controlando. Porque, diferentemente do Carvalho e do Hugo Moura, eles têm mais qualidade para segurar essa bola. O Adson é outro. Entrou bem? Não diria que bem. Mas entrou intenso. Entrou tentando ser um desafogo. Entrou partindo para cima do lado esquerdo. O Rossi também não entrou muito bem, mas se desdobrou ali. Então, no momento que o Fortaleza cansou, o Vasco teve um respiro na partida. E esse respiro é importante para você não ficar sendo bombardeado, como aconteceu no primeiro tempo. Então, isso é mérito do Paiva, é mérito do Galdames, é mérito do Sforza, é mérito do Adson. O Vasco fez uma partida maravilhosa? Claro que não, gente. Claro que não. Repito, no primeiro tempo, fez um jogo ruim. Foi amassado. No segundo tempo, as coisas se equilibraram. Talvez, nivelado por baixo, sem levar muito perigo, mas o Fortaleza também não foi tão perigoso assim. Quando o Fortaleza foi perigoso? A partir dos 35, 40 minutos. Ali, porque foi um longo acréscimo. E aí o Fortaleza começou a ser perigoso novamente. Teve algumas oportunidades. E aí, novamente, o Léo Jardim apareceu. Além, mais uma vez, da sorte. Então, eu poderia muito bem falar assim, poxa, o Vasco jogou muito mal, uma merda, 0-0, mas não... Essa é a realidade. Esperar espetáculo do Vasco nas circunstâncias que o Vasco se encontra não condiz com a realidade. O Vasco foi enfrentar um time organizado. Repito a palavra, automatizado. Sabe o que faz em campo. E contou também, positivamente pra mim, com aquele gramado horroroso do Castelão. Horroroso. Eu não tô comemorando isso não, tá? Pra mim, por mim, tem que ser um tapete. Tem que ser o melhor campo do mundo. É o básico no futebol. E ninguém aprende. Mas o Fortaleza tinha mais condições com bola de agredir o Vasco. E o gramado também atrapalha. Então, assim, as oportunidades do Fortaleza continuaram acontecendo. O Léo Jardim salvou novamente, porque ele tá ali pra isso. Mas é um grande goleiro. O jogo é dele, em relação ao Vasco da Gama. O jogo foi dele realmente. E eu saio com o otimismo de que o Vasco não tomou gol. Depois de muito e muito tempo. Muitas e muitas partidas. O Vasco não tomou gol. Isso aconteceu em todos os jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Esse é um ponto positivo. E que vai dar pra tentar resolver aqui em São Januário. Vai acontecer? O Vasco vai passar? Eu não sei. Porque esse resultado de hoje não me traz otimismo. Ele me traz uma avaliação de cenário. Empatar com Fortaleza em 0-0 do Castelão é um ótimo resultado pro Vasco. Vai decidir em casa. Agora, isso quer dizer que tá tudo bem, tá tudo certo, quem é melhor, foi ótimo? Não, não foi. E ainda falta muito pro Vasco. Ainda falta muito. Tá? Mas, como eu falei até no SBT hoje, talvez o mais importante pro Vasco nesse momento seja novamente aprender a não perder. Aprender a não perder. Caminhar devagar. Devagar. Quem vai ser o novo técnico? Não sei. Qual vai ser o estilo de jogo? Também não sei. Mas caso esses jogadores não façam uma partida patética como fizeram contra o Criciúma, batalhem, o clube consiga dar alguma resposta fora de campo, que possa trazer a torcida para perto, porque eu não tenho dúvida que a torcida vai estar em São Januário, não tenho dúvida que aquele estádio vai estar lotado como sempre, independentemente da situação. Talvez o Vasco possa conseguir uma classificação, como sempre, na união da sua torcida e com muita garra dentro de campo. E é isso que se espera do Vasco. Ninguém espera título. Ninguém quer que o Vasco... Aliás, querem. Também quero. Mas ninguém tá cobrando que o Vasco seja uma máquina, que o Vasco seja campeão, que o Vasco... As pessoas estão cobrando tranquilidade, dignidade,
honestidade, entrega e equilíbrio. Tudo que falta no Vasco. Tá? Então, águas passadas, passou. Perdemos um grande técnico. Ele também quis ir embora em algum momento. E vida que segue. Não tem muito o que mais lamentar ou falar sobre isso. Muito pelo contrário. É o momento de olhar pra frente, de estar lá, apoiar, acreditar nesses jogadores que já deram alguma resposta em algum momento, no ano passado. Apoiar o Rafael, porque ele não tem culpa de nada, muito pelo contrário. Profissional que trabalhou, estava ali à frente do grupo, que estava no meio de um protesto que não tinha nada a ver com ele também, mas estava lá. Então, acreditar que ele pode conseguir achar soluções corajosas, como ele achou na partida de hoje, diante do Fortaleza. Tá? Então, é isso. Diria que foi uma atuação nota 5, um resultado nota 8. Diria que foi assim pro Vasco. Esse é o resumo do jogo pra mim.